Seja muito bem-vindo ao podcast dos Milionários da Telecom. Eu sou Alan Caldas e estou aqui com... Boa noite, Igor Lemos. Boa noite, galera. Andresa Alves. Foi um prazer imenso participar do último podcast com vocês. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Uma honra também. Gostaram da história? Maneiríssimo. Gostaram da história lá do São Adorei Roque? a história da mudança do escritório? Galera, esse podcast vamos falar sobre link dedicado. Vamos lá. Conta do provedor, Alan? Oi? A maior conta do provedor. A maior conta do provedor, com certeza. A maior conta de receita, né? Que é onde você viu que começou... Não, a maior conta de despesa, porque o provedor ele compra o link dedicado, ele paga todo mês o link dedicado. Tem o custo dessa compra de internet, da quantidade que você vai fornecer, não é? Mas também a maior receita é a do link dedicado, porque é uma mensalidade maior do que o normal, né? Quando o provedor vende o link dedicado para pessoa jurídica. Na minha época, eu tinha um provedor exclusivamente empresarial. A maior receita era da venda do link dedicado. Sim. Mas eu também comprava o link dedicado. Sim, também tem um custo alto, mas para uma receita alta também. Então compensava bastante, né? Sim. Qualquer comércio, né? Tem que ganhar mais do que se gasta. Você aconselha todos os provedores a vender link dedicado? Então, vamos lá. Você fez uma excelente observação. O que acontece é o seguinte. Muitos provedores compram um link dedicado, atende um bairro residencial e ele fica com aquele feijão com arroz ali por muitos anos. Ele não entende que todo provedor precisa vender link dedicado para outro provedor. Por quê? Quando o provedor vende link dedicado para outro provedor, ele aumenta o tamanho dos megas dele e torna a relação preço-mega mais barata. Então, assim, quem compra 500 mega, sei lá, vamos supor, seja R$20 o mega. Quem vai comprar 1 giga é R$10 o mega. Então é mais barato. Então você vender o link dedicado para outro provedor é sempre muito importante. Dilui melhor esse custo aí que você tem. Dilui o custo porque ajuda você a ter uma quantidade maior de link dedicado. Perfeito. Enquanto a relação preço-mega diminui. Mesmo que você venda sem lucro nenhum. Só para minimizar o teu custo, no caso. Só para minimizar o custo, entendeu? Muitos provedores ficam naquela, eu não quero relações com o concorrente, eu não quero papo com o concorrente, cada um na sua. Isso é um tremendo erro. Um erro, você fala isso, né? Que os provedores deveriam se unir. Mas esse se unir, e aí eu tenho reticências em relação a esse se unir. O que é se unir? Não é o se unir de junta todo mundo, monta uma empresa só. Isso dá rolo. Claro. Se unir de comprar um link só, também dá rolo. O se unir é o seguinte, de usar sempre uma infraestrutura compartilhada. As operadoras grandes fazem isso há muito tempo. A Vivo usa a torre da Claro, a Claro usa a torre da TIM. Ninguém briga, né? A torre da TIM, eles brigam no setor comercial. Eles brigam na televisão. Eles brigam na guerra de preço. Mas na infraestrutura eles se ajudam. Para viabilizar melhor a operação de todo mundo, né? Aliás, eu tinha um gerente que falava para mim o seguinte, né? Um gerente de uma grande operadora que dizia para mim o seguinte. Gerente de provedor tem que ser amigo. Gerente operacional de provedor tem que ser amigo. Gerente comercial de provedor tem que ser inimigo. Tem que sair no tapa. Isso quer dizer o quê? Assim, o povo do comercial é eles que saiam na porrada. Eles que entrem na briga. Para viabilizar a sua operação. Porque o comercial está disputando cliente. É que nem aquela história de juventude partidária, né? Eles que brigam lá. Entendeu? Então o que acontece? Realmente tem que ser assim. Tem que ser o comercial brigando. Agora, operacional não, junto. Dono de provedor tem que estar junto, tem que andar junto. Aí voltando para o cenário do provedor pequeno. Um provedor pequeno, sei lá, o cara atende um bairrozinho, tem 400 megas. Pô, vamos supor que ele vendesse para o colega dele 200 megas. Ele já tinha 600. A relação preço-mega dele já estava melhor. Sim. Vamos supor que ele vendesse para mais 2 de 200. E ele tem 400, o consumo dele. 500, 600, 700, 800. 800 mega. Então estamos falando de 800 mega. O preço para 800 mega já está mais barato do que
Quem compra é 400. Compra 400. Quanto mais ele comprar... Então é um erro ele não vender, ele tem que vender, ele precisa procurar vender. Eu tive essa sacação tão grande que em muitos casos eu incentivei empresários a montarem provedor para virarem meu cliente. Haja vista aquele rapaz que estava aqui, o Chester. Sim, verdade. O Chester que teve na nossa live, ele é um exemplo vivo de alguém que eu fomentei virar empresário. Chester Ele é Okawa. Chester Okawa. Ele era TI de uma empresa e eu cheguei para ele e botei uma pilha. Ô Chester, vem cá, por que você não monta um provedorzinho? Monta um provedor, cara. Aí como é que é, né? A pessoa já tem a pessoa já está com aquela vontade. Já tem uma vaidadezinha, né? Todo mundo tem uma vaidade, né? Não, e também é grana, e ele é empreendedor. E é rentável, né? Ele é empreendedor de outras coisas, entendeu? rentável. Aí você vai lá Eu e... já caí quase nessa historinha do Alan. De montar uma até também. ela também tá quase botando a pilha nela. Aí o que acontece? O cara já tinha uma vontadezinha, ainda vem um outro cara botando pilha, e um cara bem sucedido, com grana aqui, né? Que tem uma empresa grande, não sei o quê. Telecom. Não milionário, mas enfim. Quando ele Se começa a brilha falar também. que ele chama de programa dos milionários. Mas aquela conta, né? Vamos vender um milagre. Mas também, né? faturamento anual de R$1 milhão. Botando pilha, não cai na pilha, não. Ó, pra quem não sabe o que é o Milionários da Telecom, faturamento anual de R$1 milhão. Não quer dizer que a gente tá andando de Não quer dizer que vai botar no bolso R$1 milhão. A gente aqui não tá vendendo um milagre, não. Tivemos em Arraial do Cabo, no máximo andamos num barco jebe-jebe. A gente andou no barquinho lá, foi R$90 o passeio do barco. Que dá um troquinho mensal aí, uma receitazinha ali. Que daí Então, o cara concluindo a história se mexer. concluindo a história do Chester. No caso dele, eu botei uma pilha, falei, pô, cara, monta o provedor, eu vou te ajudar. Alan, mas eu não tenho link. Falei, pô, o link é comigo, vou te dar o link. Mas é caro comprar. Não, eu facilito pra você. Mas eu não tenho equipamento. Eu te dou equipamento de presente. Era jogo, era vantagem. Eu dei pra ele o microtik de presente. Falei, não tem microtik. Eu te dou o microtik. Mas eu não tenho de botar. Eu te dou o armário. Eu dei o armário, dei o Deu a microtik. empresa inteira. Não, a empresa inteira É um não. Só empurrãozinho. pra vender o link. Porque pra você é interessante, né? Ele é cliente até hoje, já é cliente há 3 anos. Agora tu pega aí um barãozinho e multiplica por 3 anos. Eu já faturei quanto com ele? 36 mil reais. R$36 mil. E outro detalhe, é uma coisa que quando vem, você demora a conquistar esse tipo de cliente, mas quando vem o cara fica. Fica e cresce. Ele hoje paga um barão por 100 mega, eu acho. Mas ele começou pagando 400 prata. Mas eu não tenho como começar, não sei o quê. Falei, não, cara, vai, monta tudo, faz panfleto, eu instalo o link de graça para você, te dou 30 dias para pagar. Aliás, eu dei um mês de carência. Então o que acontece? Eu coloquei o cara na base. Perfeito. Deixou ele se Desligar iniciar. o celular aqui. Eu coloquei o cara na base. Deixou Porque ele ser. depois que eu coloco a pessoa na base, não sai. É difícil sair, entendeu? Abriu possibilidade pra ele aí de começar, né? Um dos tópicos do... E hoje ele é provedor grande. Aí. Provedor grande. Provedor aí com 500 mega, com não sei quantas... Já Assim- com pretensões de expandir, né? Com pretensões de expandir, tá entendendo? Já trocou de carro, você tá entendendo? Então, assim, e aí, como é que começou a história? O Alan botando pilha no cara para virar provedor, ele não era Já provedor. trocou de carro, já comprou casa. Que é um serviço muito essencial, né? Muito Vai essencial. puxando a outra, né? Tem pra todo mundo, né? E outro detalhe, né? Essa é a história de um exemplo que quem acompanha meu canal, né, quem está aqui nos assistindo, viu na live uma pessoa. Esse cara existe. Não é a Mandrake, né? Esse cara existe. Situações concretas, né? Entendeu? Agora, tem outros também que eu fomentei a montar provedor. Não tem só ele, tem outros que eu fomentei. Mas ele é um exemplo. Ô, Alan, no seu curso, um dos tópicos do seu curso, eu me amarro nisso, né? Sim. Você já até sabe, né? Você faz lá uma pizzazinha Sim, e sim. você ensina, a gente tava brincando aqui de milionários. Uma etc pizza do e tal. faturamento. E você ensina como, porque você explica, né? Que ninguém tá milionário, né? Sim, claro. Faturamento, na verdade, né? E aí você explica É como... um nome chamativo de marketing. Não é, como é que é? É um nome chamativo de marketing, não é a promessa de tornar ninguém milionário, né? Mas vamos supor que você hoje esteja assistindo esse vídeo e você seja assalariado. Tu ganha R$ 2.500 por mês, ou você ganha R$ 1.800 por mês. Você não gostaria de movimentar R$1 milhão por ano?
É bem interessante, né? Claro, né? Ou 83 mil por mês. É interessante. Quem hoje é assalariado não quer ter um negócio faturando 83 mil Posso por fazer uma mês? pergunta indiscreta? Pode perguntar. Quem fatura 1 milhão por mês, Sim. em tese, tira quanto aí de renda Líquido. mensal? Eu diria que a margem de um provedor está entre 15% a 30%. Eu acho que mais que 30% de margem, só a gatonete em favela, que não paga nada, não paga funcionário, não paga relações Então você trabalhistas. acha que do faturamento de 1 milhão, 300 mil... Entre 15% e 30%. Se o provedor lucra menos de 15% do que fatura, tem alguma coisa errada. Ok. Então isso já é uma coisa pra galera ficar esperta aí. Total. Se você é dono de provedor e perdendo. você tá vendo que você tá faturando menos de 15%, você fica ligado. Isso. Significa, sei lá, que se o cara tem um faturamento de 100 mil, ele tem que lucrar pelo menos 15 mil. Aí o lucro você vai pegar, vai reinvestir Não, ou botar no bolso uma nos decisão. tempos de crise hoje em dia, você sair de uma renda Aí- de 2.500 e passar a ter aí uma rendinha no mês que seja de uns 10 mil ou 5 mil. 15 mil é uma... Todo brasileiro quer, né? Isso aí. É o sonho de consumo. E ser o próprio patrão, né? Sem dúvida. E virar patrão. Não é pra ficar Sem rico, mas precisar dá pra, enganar que o trem quebrou pra poder chegar Pois é, entendeu? dá Então pra- assim, dá pra botar banda na rua, né? Mas a promessa do meu curso é essa, é levar a pessoa ao faturamento de R$1 milhão anual. virar um empresário. Mas aí eu volto a repetir, o lucro ou margem operacional, como falam, né? O lucro é mais didático, né? Mas a margem operacional, ela vai variar entre 15 a 30. Não significa que não tenham provedores que faturam 30. Se o provedor for muito talentoso, o que é muito talentoso? O empresário muito talentoso é aquele cara que economiza dinheiro em tudo, que sabe contar moeda, tá entendendo? Que sabe cobrar pelos serviços bem. Faz igual a Fabiana da novela das 9. Corta a luz. Não naquele caso, porque aquela moça na novela, eu acompanho a novela, eu sou noveleiro. Noveleiro demais. E aí que fala Eu não sou não, tá? Só não queimar meu filme aí. Não, eu e o Desculpa, Alan, eu não aguentei. a gente volta da viagem da Eu não feira, sei nem qual é a novela das 8. colocando a novela. chama-se no Dona do celular. Pedaço, a história da Maria da Eu Paz. ouvi falar aí, mas- E aí o que acontece? Se o provedor for muito talentoso, né? O provedor é muito talentoso, ele consegue lucrar 30% com o provedor. Mas o que eu queria dizer é que no seu curso tem um módulo que você ensina como o cara vender link dedicado para outros Não. provedores. A fatia Você está falando da fatia? A fatia da pizza não é do link dedicado. A fatia da pizza não é chama-se... vender link para o outros share. provedores? Não, Share de... é o share de Seu faturamento. produtos ofertados, Seu mix exatamente. de produto ali, É que você está falando de uma coisa, mas associou o módulo errado. Aquela pizza chama-se share. produtos ofertados. Entendi. Ou market share, né? Mas Perfeito, naquilo é o teu você share, não, a fatia de mercado você ali. não ensina o provedor a vender link dedicado para o outro ali? Ensino, mas ali são vários produtos. Ali eu É um desenho... dos tópicos Sim. para a pessoa chegar ao faturamento de milhão. Eu ensino isso. Que eu estou te ensinando aqui agora, não tem segredo. O curso também não tem segredo. Se você fizer o curso, você vai andar mais rápido. Se você não fizer, vai demorar mais tempo. Não significa que a pessoa não possa aprender a ser provedor sozinho, só com as informações que tem na internet. Só que o curso, o nosso curso, economiza tempo. Sabe o que aconteceu? Se a pessoa não quer perder tempo na vida dela, Ela faz igual e fica disponível ali pra ela, né? Consultar. qualquer coisa na Só passa vida. na mão Eu ali, hoje né? entrei em contato com alguns alunos do curso, né? Sim, e aí? Não entrei com todos, né? A gente marcou o horário do início do podcast? Não. Não, mas O bota pessoal nem sabe. Já estamos gravando há 15 quanto tempo? minutos aí, mais ou menos. Ah, 20 não. minutos. Nós... Não, dá uma olhada na... Eu marquei. Eram que hora? Estamos a 13 minutos, 10 horas, eram 22 horas. Eram 22 em ponto? Tá bom. Estamos a 13 minutos. Mas o que eu queria falar é Você hoje estava falando com o aluno do falei curso. com alguns alunos do curso. Eu quero até o fim da semana falar com todos, né? Sim. E aí, assim, porque a gente joga lá o curso e a gente fica numa ansiedade de saber como é que tá o feedback do retorno deles, né? Talvez você tenha mais, porque você fala com eles através da plataforma, mas estão todos, assim, encantadíssimos. Tá, né? Tá muito didático. Disse que tá muito gostoso, muito fácil de aprender. Teve uns que disseram que já aplicou na empresa, já viram coisas que estava errando. É mesmo, hein?
que já mudou coisas. Teve um que já falou que já economizou, inclusive, o valor do curso. Esse é o melhor, porque se a pessoa faz o meu curso, ela aplica aquilo ali, economiza grana, Esse é o melhor resultado. e já pagou uma vez, porque qualquer coisa em provedor é muita O grana. melhor resultado que você pode obter. E aí, né? É. muito feliz com o retorno. Ficou, né? Ótimo. Ficou. Mas onde eu estava falando? Então, na verdade, dentro do setor de provedores, vocês usam muito termos, né? Há muitas abreviações. Uma sopa de letrinha. Uma sopa de abreviações letrinha. que deixa a gente STFC, SEAC, SCM. Já fiquei tonta, Como é que para é? Começa- SVA. Ele xinga a gente. Como é que é? SCM, STFC, SEAC, Você é SVA, uma ASN. SLP. Diz pra gente o que é um ASN. Traduz. ASN, BGP, USPF, MPLS. Que sopa de letrinha é essa? Mas vamos lá. Amostra. O ASN, ASN. ele é o bloco próprio de IPs. Todo provedor de internet, toda a internet, ela só funciona se o cliente final receber um IP. Se não receber um IP, não funciona. Código numérico, né? É um código. Que um comunica com o outro. Para quem é leigo, a pessoa não sabe do que se trata aquilo, mas é um IPzinho. É um código. Então o que acontece? O provedor, quando não tem um IP próprio, ele usa o IP de quem está vendendo o link dele. Se ele tem o Velox, por exemplo, está roteando o Velox, é um gatonete, ele está usando o IP do Velox. Se ele tem um link dedicado, ele vai estar usando o IP de quem vendeu o link dedicado. No caso do ASN, ele vai até uma empresa, é uma instituição chamada registro.br. Essa instituição, ela é ligada ao LACNIC. O LACNIC é um órgão mundial da América Latina e do Caribe que organiza a internet na América Latina e no Caribe. O mundo é dividido em 5 regiões. LACNIC, APNIC, Ásia e esqueci os outros 2. Europa. Pô, deu. Regula esse Eu esqueci, gente, me perdoa. Mas o nosso aqui é o LACNIC. Como o Brasil já tinha uma instituição que cuidava da internet, o LACNIC deu para o registro.br, onde a gente registra aqueles domínios, a função de administrar os ASNs do Brasil. Então, todo provedor aqui deveria ter essa preocupação de buscar o seu ASN próprio. Entendi. Porque ele vai conseguir o bloco próprio de IPs. Conseguindo o bloco próprio de IPs, ele economiza muitos problemas. Vou explicar quais são. Primeiro problema, ele vai colocar IP fixo nos equipamentos dele e não tem que trocar. Quando ele trabalha com IP fixo de outra operadora e ele troca de operadora, ele tem que trocar os IPs fixos nos equipamentos. Isso é muito trabalhoso. Segundo, quando ele fornece o IP fixo para outras empresas, ele vai dar esse IP para o cliente. Se ele está usando o do fornecedor dele, quando ele troca de fornecedor, ele tem que avisar todos os clientes que ele trocou. Isso também é outro problema. Terceiro, existe o Marco Civil da internet, que diz que você tem que ter a guarda de logs. E a guarda de logs, de tudo que as pessoas mexem na internet, essa guarda de logs tem que ter um IP fixo. Quarto, aquele IP do cara, ele pode trocar de fornecedor quantas vezes quiser e ninguém fica nem sabendo. E o verdadeiro backup de failover, vai para um lado, vai para outro, link, só funciona mesmo com a ASN e o protocolo BGP. O restante não é tão perfeito funcionamento. O que raio significa esse termo ASN? Autonomous System Number. ASN. Mas a galera também chama de AS. Você tem AS? É uma gíria. Ah, é a mesma coisa? É. Você tem AS? Já que nunca tinha entendido. É uma gíria de telecom, é uma gíria. Eu já escutei Você tem AS? Mas se chama ASN. Parece que ter AS assim é um status, né? É. Status morto. Não é um status, é uma coisa assim difícil de se tirar. É difícil? No meu curso eu ensino como que se tira. Eu tinha na internet 2 vídeos de como tirar AS.
Recentemente eu tirei o AS do Denis, né? Que ele ficou super feliz. Sim, que eu perguntei no outro vídeo. Né? Esse AS do Denis que eu tirei recentemente foi importante para mim, porque tinha muitos anos. Eu tirei na vida alguns AS. Vou falar quais que eu tirei. Um desafio próprio, né? Vamos lá. Eu tirei o meu AS da minha empresa, né? Que foi a primeira vez. Eu tirei o AS do Ricardo da Funny2B, lá de São Paulo. Eu tirei o AS do Luciano. Eu tirei o AS do Luciano da Baixada Net. E eu tirei o AS do Denis. Eu posso dizer para você, com toda a sinceridade do mundo, eu não sou o cara mais experiente de AS. Não é igual o Daniel Damito, que já tirou mais de 1000 AS. Não sei se é mais de 1000, o cara tirou muitos AS, entendeu? Ô Alan, no outro vídeo a gente estava falando, né, sobre as dicas para a pessoa contratar um sistema regulatório, um consultor, né, para a licença da Anatel. Já vai mudar de assunto? Não, eu ia falar sobre a sua dica na consultoria do AS. Como assim? Você está falando aí do Daniel, que já tirou mais de 1000 AS. Sim. Eu entendo que ele seja um consultor. Ah, sim, ele é um É consultor. uma pessoa que a gente contrata para poder tirar AS. A gente estava falando no vídeo passado das pessoas que são contratadas para tirarem licença da Anatel. Que dá para fazer isso sozinho, né? Dá para a pessoa tirar o AS sozinho? Dá. Mas aí quando... Dá para a pessoa tirar o AS sozinho, porém, se ela não quiser errar, é melhor assistir as minhas aulas do curso. Sim, mas aí a pessoa... Não é uma aula longa, é uma aula de meia hora. Eu queria te perguntar justamente isso. Quanto custa uma consultoria para tirar AS? Entre 1 barão e 5 mil. Então, olha só, no teu curso ensina como tirar AS. Ensina. Como a pessoa tirar AS. E muitas sozinha. outras coisas no curso, né? Sim, então justifica aí mais ou menos o valor do curso em vários tópicos, né? Total, super justifica. Aliás, um ASN tem um valor gigantesco dentro de uma empresa. Quando se vende uma empresa, a primeira pergunta é: tem AS, não tem AS? Vou ligar para os alunos do curso e perguntar: vem cá, você conseguiu tirar AS com o curso? Mas brincadeira. Calma que esse módulo não está liberado ainda nesse exato momento. Ah, não tá? Não, nesse exato momento não. Poxa, eu pensei que já estava, Tudo desculpa. bem. Mas o que o provedor precisa? Quais são os pré-requisitos? Vamos lá, muito boa pergunta. Quais são os pré-requisitos para tirar o ASN? Isso. Então, vamos lá. O provedor precisa, primeiro, ter o IP do fornecedor dele tem que estar designado no DNS do registro BR. Designado. O que é isso? Então, vamos lá. Um provedor que atende um bairro, ele compra o link dedicado de alguém. Esse alguém fornece um bloco de IP para ele. Um /30, por exemplo, que fornece 2 IPzinhos. Esse fornecedor que vendeu, ele precisa ir no DNS do registro BR e dizer: esse IP está com CNPJ tal. O nome disso chama-se designação. Entendi. Então, assim, isso é o primeiro pré-requisito. O IP está vinculado ao CNPJ. Esse código numérico está vinculado ao CNPJ-X. Isso. Esse IP daquele cara está vinculado ao CNPJ. Por que quem você vai solicitar o AS pede isso? Porque imagina o seguinte: um cara no escritório em São Paulo, chega um provedor e fala assim: me dá um bloco de IP, me dá 1000 IPs, 1/22. 1/21, 1/22. Aí o que acontece? O cara lá em São Paulo não sabe se ele é um provedor. Ele é um provedor ou um gatonete. Entendi. Se ele é um provedor, ele tem link dedicado. Se ele tem link dedicado, ele tem um bloco de IP. Se tem um link dedicado com um bloco de IP, por que não está designado? Entendi. Então, assim, a primeira transparência é a designação do DNS. Só de ouvir o que eu estou falando já ajuda para a pessoa tirar o SN. Sem problema nenhum, o conteúdo é gratuito. Pode assistir esse podcast e tentar tirar seu SN próprio. Falei do quê? Pré-requisito. Designação do DNS, não falei? Isso. Segunda coisa que eu sugiro para a pessoa: você tem um contrato social, CNPJ, dizendo que você é um provedor de internet? Porque você vai tirar um SN. É uma empresa pedindo AS. Eles só fornecem para empresas. Pessoa física não pode tirar AS. Então, se você tem um gatonete, você não tem empresa, não vai conseguir tirar AS. Então, você tem que ter um contrato social, CNPJ, com escrito provedor de acesso à internet. Não é
um requisito ter a licença da Anatel, mas eu digo que é bom mostrar que tem. Porque quem está em São Paulo não tá olhando para tua cara. Eu, quando tirei o meu ASN, eu não tinha licença da Anatel. Então a pessoa não precisa ter licença da Anatel. Não precisa. Não é um requisito, não é uma política do LACNIC, mas é bom mostrar que tem. Dá mais credibilidade, né? Dá, porque, pô, olha, é um provedor, tem licença da Anatel, inclusive tem licença, é tanto um provedor que inclusive tem licença da Anatel. A tal da licença SCM ou credenciamento. Falei do que mais? Vamos lá, você tem que ter um site. Um site na internet, www.tim.com.br. Pô, você é um provedor, você não tem um site? Fica vago, né? Fica vago. Aí, outra coisa que eles vão pedir. Esse site tá com domínio registrado no CNPJ correto? Do mesmo CNPJ que você está pedindo? Ah, tá, não tá. Pô, tem que estar. A empresa tem que ter organização. Você está recebendo o ASN. E quem vai te fornecer o ASN não fornece o ASN para um cara desorganizado. Tanto é que o processo de liberação de ASN é duro. Ele faz muitas perguntas, ele bloqueia você, ele fala, não, cumpra esse requisito. Aí o que acontece? Você vai passar por outras exigências. A exigência, por exemplo, tem que ter um link dedicado. Ele pede que você tenha 2 links dedicados. No passado tinha essa exigência, agora caiu essa exigência caiu e só pede um link dedicado. O link dedicado seu tem que ter um contrato. Só dava uma zoada nessa história dele. Mentia pro cara do AS. E ele sabe que mente, que a pessoa mentia. E acatava? Acatava, porque a pessoa tá longe. Você mente. Ele fingia que acreditava e se o cara do que autoriza o ASN assistir esse podcast, eu até conheço o chefe, né? Eu não conheço os caras que cuidam no dia a dia. Mas o chefe, que é o Ricardo Patara, eu conheço ele, se ele estiver assistindo esse podcast, ele sabe que os provedores mentem no formulário. Ele sabe disso. Ele não é bobo, acata porque, enfim, tá pedindo, passou por muitas etapas, entendeu? Ah, o cara é provedor mesmo, vamos liberar o AS pro cara. Entendi. Mas voltando pro requisito. Um dos requisitos é você ter um contrato de link dedicado com a sua operadora. Você tem contrato? Ah, não tem contrato de link dedicado de boca. Então isso é um outro requisito. Qual é o outro requisito? Nota fiscal de que você pagou o link. Ah, é parceria, não tem nota? Cadê a transferência bancária? Então, assim, é outra exigência que eles vão fazer. Uma coisa que comprove essa negociação aí, né? Além de algumas outras exigências que eles vão fazer. Por exemplo, eles pedem a lista de clientes do provedor. Tem que dar o nome dos clientes? Tem que dar. Tem que dar. Não é que tem que dar, né? Não é que tem que dar. Eles pedem. Me manda a relação de clientes que você tem. Eu tirei do meu sistema e mandei. Para alguns ASNs que eu tirei. Acho que o meu foi até um ASN. É porque na época eu era blogueiro, acho que o cara, quando viu a minha solicitação, falou assim, esse é um Alan pedindo a AS dele, vou liberar. O meu saiu uma semana. O do Denis também saiu rapidinho. Não, o do Denis demorou. Um mês. Não, o meu não é demora, não. Mas você já tem um histórico de provedor, já tem um tempinho, né? Já tem um negócio bem maduro, né? Já era bem maduro, né? Pro cara. Sim, era já tem muito maduro. Muito maduro. A gente atropela um outro aqui. Tudo bem. Tem um negócio também no site de ter o endereço. Então, no site tem que ter o endereço tem que ter uma loja, tem que bater. O cara lá que autoriza o bloco de IPs ou não, a ASN libera, a AS não libera. Não, mas a minha pergunta é a seguinte, o endereço do site tem que bater com o endereço do contrato social? Não. O endereço DNS do site? O endereço do site tem que ter... Não, no site eles pedem que tenha um endereço do provedor. Do provedor. E tem que ser o mesmo endereço não que tá tem que ser, mas se não for, o cara vai perguntar o motivo do porquê que não é. Mas pode ser diferente. Pode ser diferente. O cara vai falar, olha, minha loja fica no endereço, meu contrato social está no contador, por exemplo. Ok, tudo bem. Entendeu? Eu já tinha escutado essa história do contrato. Sim, mas o cara vai perguntar... O cara vai perguntar por que não é igual. Entendi. E, assim, se abordou esse tema, assim, só para não passar despercebido, o Marco Civil da internet é uma coisa um pouco recente, não é? Tem alguns anos. O Marco Civil tem alguns anos. Foi na época da Dilma que ela aprovou, né? Até o relator é aquele... Quem é, Marcelo? Alessandro Molon? A gente tá Molon.
com plateia hoje aqui. Hoje a gente tem Apresentou. hoje tem um amigo participando aqui do podcast. Observa. Vamos pro próximo assunto. De link dedicado ainda. É o mais GSN. Entendendo o que é o famoso PTT. Então, eu ensino no curso o que é o PTT. Na verdade, o PTT é ponto de troca de tráfego. É a PTT, base da troca de figurinha. PTT é um termo que eu insisto em manter, porque, na verdade, eles já trocaram esse termo há muitos anos, chamam de XBR. Mas eu não gosto de IX, eu acho que essa mania de americanizar o Brasil é muito ruim. Acho que a gente tem que abrasileirar o Brasil, em vez de americanizar o Brasil. Aqui é PTT, meu camarada. Quando você viajar para os Estados Unidos, você chama de X. Não quer dizer que você me ensinou errado, não é mais PTT, IX. O termo atual é IXBR, Internet Exchange, né? Troca de internet. Mas aqui no Brasil é PTT, pô. E o PTT o que é? Um ponto de troca de tráfego, é um lugar onde as operadoras se encontram para trocar tráfego entre si. Por que é tão interessante para o provedor ter o PTT? Por que o provedor deseja tanto o PTT? Porque o conteúdo está dentro do provedor. Quem é dono de conteúdo quer dar conteúdo. A Globo não quer que você assista a novela? Ou tu acha que a Globo vai deixar o sinal dela ruim? De maneira alguma. Ela não vai deixar o sinal dela ruim. A Globo quer que você assista a novela com boa qualidade. Então o que acontece? Ela quer distribuir o sinal. A Globo quer que você acesse o sinal. Quando você acessa o site da Globo.com, o Globo Esporte, o que a Globo quer? Que você acesse o site dela com rapidez, com facilidade. A Globo não quer que você, para acessar o site dela, fique engargalado. Eu não sei se é tão bom assim, não. Eu Como sou assim? assinante do Globoplay, né? Sim. E ele vive dando zica. Aí é que tá. O problema não tá no Globoplay, mas na Oi que vende internet para você. Não, é o Globoplay trava. 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 Dá defeito, o canal de atendimento deles é ruim. Ih, caramba, aí. É feio. A gente pode fazer esse podcast para falar mal do Globoplay, não. Se tu entrar. Depois a Globo me persegue aí, entendeu? Se você entrar no Google e pesquisar a reputação Deles é ruim, né? Globoplay é ruim, né? Ô Globo, eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Eu só É mais ou menos isso, Globo. Eu não tenho quero ver nada. a novela em paz, só isso. Eu gosto muito da novela, também sou assinante do Não vejo Globoplay. não, mas... Aliás, eu não sou assinante, eu sou caroneiro no Globoplay. Tô fazendo a reclamação e tu tá aí me dedurando. Mas aí, explica aí a situação. Não, aí o que acontece? O PTT é isso. Então, assim, a Globo tem interesse para dentro do PTT. Por quê? Porque a Globo quer que quem tá lá no PTT pegue o conteúdo dela com facilidade. E se você tá no PTT e pega o conteúdo com facilidade, significa o quê? Que a tua rede é mais rápida e você economiza mais link. Então os provedores inventaram uma gíria chamada assim, é IP puro? É IP real? Esse termo é o termo mais idiota do mundo. Se é IP puro. Não existe esse papo de IP puro. Ter o PTT deveria ser uma exigência. Ah, o teu link tem PTT? Tem, então eu vou te vender. Então eu vou comprar. Não tem PTT, então não quero. Porque o link que não tem PTT é mais lento. É um diferencial. O link que não tem PTT, ele é mais lento, porque ele passa por mais nós de roteamento até chegar aos diversos conteúdos que estão dentro do PTT. Quer ver um conteúdo importante que está dentro do PTT? O Google, o Netflix. Eu ia perguntar se Netflix. O Netflix está dentro do PTT, claro. Chaves aí, né? São sites chaves. acessadíssimos. 70% do que você acessa na internet está dentro do PTT. Então, o provedor que vende link dedicado e tem PTT é uma grande vantagem. Você que compra link dedicado de um provedor que tem PTT, exija o PTT. Tem um site que eu queria perguntar se está dentro do PTT, mas Pergunta. eu não sei se pode perguntar aqui. É o Xvideos? De curiosidade, Eu não é uma mereço. curiosidade banal, mas eu não pude deixar Dizem de que o Xvideo é o site mais Vocês acessado do pegarem Brasil. as damas? Deve ser do mundo, né? É, deve ser do E mundo. tenho certeza que é curiosidade da uma parte da nossa audiência. Uma curiosidade. Olha, eu acho que não. É um conteúdo internacional. É um conteúdo Mas eu acho que os provedores estão interessados em saber Acho, a história tá? do Não tenho PTT, certeza. Do Xvideo. Como é que é o negócio? Acho que os provedores estão interessados em saber essa dúvida do Igor, do Xvideo. É, a gente tinha que... entendeu? Da A gente tinha que pesquisar
Vai abrir o X-Vídeo? Porque eu tô com o celular sem bateria. A gente tinha que pesquisar qual é o domínio de resposta do X-Vídeo e ver se ele tá. Mesmo porque também esses grandes sites de pornô, né? Eles têm distribuidores de conteúdo, usam os CDNs. Por exemplo, a Akamai é uma empresa distribuidora de conteúdo, uma grande distribuidora de conteúdo. Então, muitos sites contratam a Akamai para distribuir conteúdo. E aí, o que acontece? Muitos sites, às vezes, estão na distribuição da Akamai. E a Akamai está dentro do PTT. Então, provavelmente... Eu acho muito pouco provável que não esteja o X-Vídeo. Eu falei que não estava. Acho muito provável que não esteja. Entendi. Então, o que acontece? O PTT... ele realmente economiza tráfego. E quando o provedor sabe lidar com isso, ele economiza dinheiro. Tem provedor que não sabe lidar com PTT e gasta mais dinheiro com isso. Saber lidar com PTT é economizar grana. E grana diretamente. Por isso que eu tenho um sonho. E vou compartilhar com vocês aqui o meu sonho. É até uma parada que eu falei muito na minha campanha política. Eu acho o seguinte. Se o governo... A gente fala sempre de governos, né? Se a gente tivesse assim, um secretário de Ciência e Tecnologia, ou do Estado, ou de algum município, que se interessasse pelo assunto, ele seria assim, um fomentador de um PTT regional. Vamos supor, por exemplo, porque o PTT ele é uma coisa regional. Vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro existe um lugar chamado Norte Fluminense, que inclui alguns municípios, Campos, Macaé, sei lá, ajuda aí. São Francisco Tabapuana. São Francisco Tabapuana, não. São João da Barra, São Fidélis. Aí a gente pega assim, onde é o centro da coisa? Campos. Se existisse um PTT em Campos, num lugar neutro, que não fosse um data center comercial, e permitisse a todos os provedores irem pegar, se conectar nesse PTT, ia ser bom para todo mundo. Por quê? A região ia ter mais internet, os provedores iriam economizar dinheiro, a população teria uma internet melhor e o governo iria fomentar a conectividade na região. Então seria assim uma coisa boa para todo mundo. Isso é um sonho que eu tenho. Hoje eu não vejo essa realidade. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, não tem. Sem contar que o próprio governo iria economizar dinheiro. O governo poderia economizar dinheiro com isso, por exemplo. Uma prefeitura que implantasse um PTT dentro dela, ela tinha internet dentro dela. Aí ela não ia gastar dinheiro comprando link dedicado. Mesmo porque 70% do conteúdo do link dedicado estaria lá dentro do próprio PTT, que estaria dentro da própria prefeitura. Isso é um sonho que eu tenho, eu admito. Inclusive, você levantou uma bandeira dessa na Brint, né? Não. Na Brint não levantei essa proposta. Não foi essa a proposta, mas você questionou alguma coisa em relação ao PTT. Sim. Você questionou isso, né? Teve uma abertura da Brint que eu fiz lá uns questionamentos, não sei o quê, falando sobre isso, por que não se envolve, bababá. Eles sempre se esquivam. Eu percebi, ficou meio... Eles sempre se esquivam, entendeu? Não é assim, deixa pra lá. E vamos lá, e como é que um provedor acessa o PTT? Um provedor acessa o PTT de duas formas. Ou ele leva uma fibra até onde está o PTT, ou ele compra uma fibra de quem está no PTT e leva até ele. Ele contrata o que se chama de transporte. Ele pode contratar um transporte, uma empresa que venda transporte de PTT, ou ele leva a fibra até onde está o PTT. Fibra ótica, no caso. Vai lançando a fibra, chega lá no prédio, entra com a fibra dentro do prédio. É claro que tem que ver as condições comerciais do PTT. Eu digo para vocês o seguinte, o Brasil, país continental, 200 milhões de habitantes, são 220 milhões de habitantes, por aí, tem que avançar muito nessa questão de PTT. Muita coisa. Na internet de um modo geral também, né? Era uma coisa que eu ia falar no programa anterior. Eu acho que na internet a gente avançou. Mas comparado à China, Europa, Estados Unidos... Não, ainda não. Um pouquinho, ainda né? não. Não. Estados Unidos a gente tá melhor. Sim, mas a China não. China a gente não bate. Europa. Não. A China tá 100% FTTH. A China, porra, é 10 GB em tudo. Muito à frente. A gente tá melhor do que os Estados Unidos. E com preço final para o consumidor final muito menor do que se paga aqui. Mas lá serviço tudo, melhor, lá tudo é mais barato. Lá é questão econômica. Lá tudo é mais barato. Em Sim, FTTH, na Europa também, né? FTTH é fibra ótica, né?
Fibra dentro de casa, FTTH. Então, existe PTT quando a internet via rádio? Existe. O PTT não tem a ver com a forma de como o provedor entrega. Se o cara é dono de um provedor via rádio, mas ele compra a internet, e na internet que ele compra ele tem acesso ao PTT, show de bola. Show de bola. Eu tinha aprendido a história do PTT com a questão de fibra na minha cabeça. Não. Então vamos lá, tem alguns tópicos aqui. Compra do link dedicado, VLAN bilateral do PTT. O que é isso? Explica o que é essa receita de bolo. Compra do link dedicado, VLAN bilateral. Você tocou num assunto muito bom. Vamos lá. VLAN bilateral. Quando você entra no PTT, você virou um participante do PTT. O que é o interessante? O que todo mundo quer? Estar no ATM. ATM é uma sigla, é a sopa de letrinhas, né? Acordo de Tráfego Multilateral. Lembrando que fiquei até tonta. Quando a gente fala de PTT e a gente fala de ATM, não é o protocolo de redes ATM que existia no passado. Porque existe um protocolo de rede chamado ATM. Não é esse ATM. Eu estou falando de acordo ATM. Acordo de Troca Multilateral. O que significa o acordo de troca multilateral? Você entra no PTT e você troca tráfego com todo mundo. É todo mundo com todos. Porque tem muitas empresas, não é muitas, mas algumas empresas podem entrar no PTT e não trocar tráfego com todo mundo. Eu cito, por exemplo, as grandes. As grandes não trocam tráfego com todo mundo. Porque a estratégia de link delas é não trocar. Elas são participantes do PTT, mas não estão no ATM. É difícil vocês entenderem, né, quem é leigo, né? Não, mas qual seria o objetivo dessa restrição? O objetivo é que elas não querem que todo mundo acesse o conteúdo dela. Ela tá ali para fechar as bilaterais com quem interessa a ela. Entendi. E outro detalhe também. Num determinado momento do Brasil, eu não lembro o ano, alguns anos atrás, a Anatel estabeleceu que a velocidade da internet do usuário final, ela é medida do cliente até o PTT mais próximo. Então isso obrigou todas as grandes operadoras e todos os provedores pequenos a, teoricamente, estarem conectados no PTT. Então, quando você tem, por exemplo, um Velox em casa... E você... O Huawei pega o PTT da onde? Aonde é o PTT do Rio? O PTT do Rio Central é no LNCC e tem os Pixies, que são vários Pixies. O LNCC é o teleporto? Não. A LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, fica na URC, é um prédio governamental na URC. Sai dali. Lá é onde nasceu a internet. No canal? O quê? A gente não falou na Fizemos, na porta. Sai dali, né? Começa ali, né? PTT tem um armário central do PTT lá. E fibra ótica também, não? Sim, um armário central de fibra ótica. Vai sendo puxado tudo dali. Sai dali e vai para os outros Pixies. Entendi. Mas vamos lá. Eu estava tentando explicar. A Oi, quando vende o Velox e você está na tua casa conferindo o speed test, se a Oi quer que o resultado da banda larga fique bom, o resultado é medido da Oi até o PTT mais próximo. E o testador oficial chama-se CIMET. Não é aquele speed test. Aquele speed test não é de Araque, mas é um testador oficioso. O testador oficial da Anatel é o CIMET. Então, se você vai lá e faz um teste do CIMET, ele vai testar da tua casa até o PTT. Então, quando a Oi está conectada no PTT, é melhor para ela. Aí, voltando no assunto, a Oi se conectou no PTT, mas ela não tem interesse no ATM, show de bola. O que acontece? Ela vai lá, participa, porém ela faz as VLANs bilaterais. VLAN é uma virtual LAN, né? É uma rede virtual. Então, assim, o participante entra no PTT e ele fecha uma VLAN bilateral com alguns participantes que são interessantes. Por exemplo, eu, na época da Vox, que não estou mais na Vox, mas quando eu era da Vox, eu cheguei para um amigo meu, que era participante do PTT, e falei, vamos fechar uma VLAN bilateral eu e você? Vamos sim. Era o Samuel da Net Rocinha.
Aí eu fechei uma VLAN bilateral, eu e ele. Então, assim, eu tinha uma comunicação direta, eu e ele, sem passar pelo tráfego de todo mundo. Isso é interessante. Então, assim, quando você tem um BGP, né, você tem um ASN, tem um roteador de borda chamado BGP, e esse roteador de borda chamado BGP, é interessante você fechar algumas VLANs bilaterais com os conteúdos. Os conteúdos que permitem fazer isso. Quando eu usava lá a consultoria da RR64, eles pegaram o nosso BGP e colocaram a VLAN bilateral com alguns. Então vamos lá, você perguntou, comprando o link dedicado na VLAN bilateral do PTT. Quando você ficar muito calado é porque eu não entendeu muito o assunto, né? Tá muito técnico, né? Tá muito técnico, né? Mas, totalmente, mas eu consegui entender. Não é aquele entender que eu consigo explicar para outro, não. Para puxar isso de você. Elucidar um pouco na sim, sim. Aí o que acontece? Tem empresas, eu vou citar o nome de algumas que eu conheço, mas tem mais, tá? Vamos lá. A Zap Telecom, G8, são empresas que vendem link de internet. E a especialidade delas não é vender link de internet, passar fibra ótica e vender internet dentro do provedor. Elas vendem internet dentro do PTT. Pô, mas como é que é isso? Você compra internet dentro do PTT? Compra. Porque você se conecta ao PTT, pede uma VLAN bilateral com aquela empresa e nessa VLAN bilateral você pede o link. Você compra o link de internet. Porque o PTT ele não tem internet toda. Ele tem 70% da internet. Você ainda precisa de 30% que não está dentro do PTT. Esses 30% é o quê? É o que a gente chama de tráfego internacional. É o cabo submarino. Complemento desse Onde eu fico perguntando de onde vem a internet com esse cabo submarino. A internet não nasce, ela é descentralizada. Todo mundo pensa, a internet nasce aonde? Bom, 70% dela nasce no PTT. E os outros 30% nasce no cabo internacional. Ficaria bem didático falar assim. Esse cabo submarino. Olha cabo submarino. O Brasil tem alguns. Cabo que passa no oceano. Ciaborne, Globinet, Angola Cable, China Telecom, Google tem um cabo submarino, Embratel, Tios. O começo foi um pouco assim, não foi? Não, na internet. O começo do Brasil foi assim, não foi? Sim. Vocês lembram daqueles, quando a gente entrava na internet, tinha aquele negócio, aquele barulho horrível? Escada. É internet de escada, né? Que avanço, né? Batemos quanta hora de... Falta um pouquinho. 46 minutos. Tá bom. Vamos lá, mais um pouco do assunto. Ainda quer falar mais de PTT? É a história do Ipupuro. Tem uma empresa recente no Brasil... Ipupuro. Não, calma, vamos lá. Tá, tudo bem. Deixa eu falar rapidinho sobre esse lance da VLAN bilateral. Tem uma empresa recentemente no Brasil, que começou suas operações no Brasil, chamada Cogent. Aquela menina até que eu encontrei na feira. Aquela o que acontece? Essa Cogent, ela começou a vender link no Brasil. E o link que ela vende é um link internacional. Eu não entendi muito bem aquela história da venda do link dela, não. Então o que acontece? Ela vende, essa Cogent vende link internacional no Brasil. Qual o objetivo? Eu queria entender. Vender link. Sim, mas o link dedicado é uma proposta. Qual é o benefício de eu comprar um link internacional? Posso usar uma empresa de exemplo? Muita gente compra link lá na K2. Tá, tudo bem. A diferença de comprar link. A diferença é que a K2 não tem cabo submarino. E comprar o link lá do internacional lá da menina. Vamos lá. A K2 não tem cabo submarino. A K2 então compra de alguém que tem cabo submarino? Compra, com certeza. Sempre um compra do outro, né? Sim. É meio que um, né? Em algum momento alguém passa pelo cabo submarino. Em algum momento alguém vai passar por esse cabo submarino. Você quer acessar um site na China, china.com, que está lá na China, em Hong Kong. Vai passar por... o servidor está lá. O cabo tem que passar por lá. Você acessa, por exemplo, Sony. A Sony fica no Japão. Se você acessa o site da Sony... Como é que é o nome dela? Oi? Como é que é o nome dessa empresa? Cogent. Cogent. Mas agora eu vou falar sobre o detalhe aonde chega a VLAN bilateral e essa empresa. Essa empresa começou a vender link do Brasil, show de bola. Só que aí que tá. Eles vendem link internacional e estão vendendo muito barato. Estão vendendo muito barato o link deles. Até é a tal da empresa que é R$1 mega. Se
Se você comprar 10 gigas, é quase R$1. Quase R$1. E atende o Brasil inteiro? Ou só onde tem Não, burro? aí é que tá. Eles vão, não é que atende o Brasil inteiro. Eles vendem nos grandes data centers. Você tem que estar dentro de um data centers para comprar o link deles. Só que o interessante é o seguinte: Em muita quantidade, né? eles não vendem na VLAN bilateral do PTT. O que é uma grande perda de oportunidade, no meu entender. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele vem sem PTT, então? Caraca, não, são coisas diferentes. Vai, sim. Ele não vende o conteúdo que está no PTT. Ele vende o conteúdo que não está no PTT. Aí você tem que contratar eles e contratar mais o quê? Você tem que ter o PTT e mais contratar eles. Mais contratar eles. Se você contratar eles e o PTT, show de bola. Teu provedor está montado. Tu tem o 70-30. 70-30. Entendeu? 70% do conteúdo do PTT, E quando 30% do conteúdo internacional. Quando o contrato da K2... Oi? Quando o contrato da K2... Não entendi. Quando é o contrato da K2, isso já vem misto. Quando você, vamos supor que um provedor, não é muito bom a gente falar o nome da K2, não, senão daqui a pouco o dono está brigando, comigo. Quando você contrata o link dedicado de uma Te empresa, agradecer, pô. Divulgar aí a marca dele aqui no meu canal. tá bom, pô. Quando você contrata o link dedicado de uma empresa, em algum momento ela tem esses dois, o internacional e o PTT. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Só que a minha observação é que a Cogent não vende na VLAN bilateral do PTT, o que é uma grande perda de oportunidade, porque tem muitos participantes. Você vê, o PTT São Paulo tem quase 2.000 provedores. Então, para você contratar o link da Cogent, tem que fazer um fio físico. Você tem que fazer um cross connection. Tem que ligar uma fibra de um lado e uma fibra do outro dentro do data center. Se eles estivessem como participantes do PTT, não estivessem no ATM e fizessem VLAN bilateral com quem quisesse, eles vendiam para uma porrada de gente. Ampliava isso aí, né? Então, assim, e o problema é que eles não fazem isso por falta de conhecimento do Brasil. Em relação ao serviço deles, né? Sim. Porque um engenheiro maluco lá não sabe que tem essa oportunidade. Não fez por quê? Porque não sabe que tem essa oportunidade. Aí, tu conversa com um vendedor, conversa com outro, o vendedor vai lá por questões técnicas. Meu camarada, não tem nem problema nenhum vender na VLAN bilateral do PTT. É show de bola, funciona bem pra caramba. Várias empresas vendem, tem zero problema técnico você vender na VLAN bilateral do PTT. Eles não vendem por falta de conhecimento. Será que não falta uma... Uma hora eles vão acordar, não? Uma hora vão acordar. Divulgação em torno disso aí, não? Uma hora vão acordar, mas os concorrentes também já estão batalhando a guerra de preço, né, cara? Conteúdo internacional. China Telecom, Angola Cable, Globenet, Seaborn, Atios, Cogent. Pô, tem uns 7 operadores no Brasil internacional. Então essa galera disputa tráfego, todo mundo quer vender, entendeu? A Level 3, né, aquela CenturyLink tem cabo internacional também, vende link internacional também. Não falta uma divulgação ali interna, não, pra eles ali, ou não seria o caso? Tem a ver com divulgação, não, tem a ver com política. Um engenheiro maluco lá não sabe que tem essa parada no Brasil. Entendi. Esse barangolê. Limitação mesmo, assim. Não sabe. Começou. Tem que demitir o engenheiro. Tem um cara que deu um toque no cara, pô, parceiro, ó. Conhecimento de causa. Alan, por que você ainda não deu esse Alan, toque no cara? Porque eu não conheço o cara, será que é um engenheiro da Cogent? Caldas. O Alan vai mandar um e-mail. Milionários da Telecom. Se ele estiver assistindo esse podcast, quem sabe? Com o Alan. Se ele estiver assistindo esse podcast, quem sabe? Compra do link dedicado em transporte. Funciona dessa forma. O provedor está num bairro, sei lá, no interior do Rio. Aí, em vez dele passar uma fibra e comprar o link dedicado, em vez dele comprar o link dedicado, o provedor, vendendo para ele no bairro, ele pede o transporte. Ele vai contratar uma empresa que vai transportar ele até um data center. E aí, lá no data center, ele compra o link dedicado de outra pessoa. Em algumas configurações, comprar o link dedicado no transporte é mais interessante. Aí você tem que fazer as compras. Porque, por exemplo, você comprar na VLAN bilateral do PTT é interessante. É muito barato. Vou te falar que tem empresa vendendo a R$3 o mega dentro do PTT. Eu já vi vendendo, tá? Daqui a pouco o pessoal vai perguntar um nome. Não, vamos lá, R$3 o mega dentro do PTT. Aí o provedor está no interior do Rio. Sei lá, São Fidélis. Dá um exemplo aqui. Tem que vir buscar. Aí o que acontece? Esse provedor que está no interior do Rio, sei lá, que tem 4 GB de link, ele contrata uma empresa para transportar até o PTT, ele vira participante do PTT, dentro do PTT ele compra o link da VLAN bilateral.
ou a empresa transporta para ele somente e lá dentro do data center ele compra o link de outra pessoa. Quando a gente fala de compra de link dedicado no transporte, significa que quem está entregando a fibra não é a pessoa que está vendendo. Isso é muito comum no Nordeste com a Eletronet. A Eletronet tem os cabos OPGW, né, que são os cabos de energia elétrica, junto com fibra ótica junto. E aí o que acontece? A Eletronet transporta faz o transporte de dados muito grande, mas os operadores, os provedores de internet, lá no Nordeste pegam o link, mas não compram a internet da Eletronet. Só compram o transporte. Geralmente, dentro de um data center, eles compram o link dedicado de outra operadora. É correto eu falar, então, que eu tenho 4 módulos de compra de link. Na VLAN lateral, no... 4 jeitos de comprar link dedicado. Sim, isso. Vamos lá. Seria o link dedicado VLAN bilateral do PTP. Na VLAN bilateral. Link dedicado em transporte. Sim, no transporte. Link dedicado direto no POP. Direto no POP, quando a pessoa contrata e manda botar dentro do POP. O provedor tem um POP. Aí o cara liga e fala, compra o link dedicado, entrega aqui para mim. Esse é o pior cenário. E no data center? Esse é o pior cenário. Então, você chegou meio que a pergunta que eu queria fazer. Qual desses 4 módulos... O pior. Quando o provedor compra o link e manda entregar. É o pior cenário, é o mais caro. Entregar onde? No POP? É o mais caro. O provedor, ele tem que ser o comprador do link. Ele tem que ir atrás do link. Você acha que seria correto do aqui? Vou fazer uma analogia maluca aqui. Seria correto o cara ir comprar no data center? Seria. O melhor. É uma história que você grava os data centers. Gravei a série de data centers. Aqueles postes todo, parece um caixa de uva que não se aguenta mais. Mas é claro que isso não é uma realidade possível a todos. Pô, Alan, eu tô assistindo o teu podcast, mas eu tô no interior da Bahia. Aí no interior da Bahia não tem um data center. E o cara não vai puxar a fibra do interior da Bahia até a capital, você tá entendendo? É comum toda cidade ter um data center, ou se data center ainda é uma realidade muito distante. É uma realidade ainda muito distante. Ainda é uma realidade muito distante. Tá precário, né? Em alguns pontos do Brasil, né? 14 data centers. Só tem os 14 ou tem mais? Olha, acho que os principais são aqueles. Né, Alan? A gente visitou muito provedor e é difícil a gente pegar um provedor pequeno com essa realidade de comprar o link direto do data center. Eu acho que a primeira coisa que falta é conhecimento. A segunda coisa que falta é humildade para admitir que não tem conhecimento. Acho que o único provedor que eu conheci que comprava link direto no data center era você, não? A K2, compra direto no data center. Sim, mas a K2 é muito grande, gigantesca, né? Grande, né? Empresa metropolitana. Vende transporte, serviço todo, né? Tu não conheceu nenhum outro que compra direto no data center? Não. É porque talvez o Net Rocinha, né? Então, tá aí um exemplo, ele compra direto no data center. A gente tá falando de Rio de Janeiro, né? Sim, mas com toda a realidade, no Rio de Janeiro é difícil, porque a gente tá falando aí, o Chester não tá tão longe de um data center. Ele não compra direto no data center. Data center. Aquilo é muito pequeno para comprar direto no data center. Quando você é muito pequeno, não vale a pena. O que eu quero, aí é que tá. Vamos lá. Eu quero que quem tá me assistindo tenha conhecimento. Em detalhes específicos. Ele saiba disso. Alan, o que você está falando não se aplica à minha realidade. Tudo bem, não se aplica, beleza. Mas pelo menos você sabe. Porque o que eu não quero é que os provedores não tenham conhecimento. E você imagina você deixar de economizar dinheiro porque você não sabe de uma coisa, não sabe de uma informação importante. Por isso que o meu curso economiza milhares e centenas de reais. Por quê? Porque eu compilo todo o conhecimento necessário para o dono do provedor não perder tempo. Você tem conhecimento de causa. Então, assim, o cara tá no interior da Bahia. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. O dono do provedor, ele tá no interior da Bahia. Ele sabe que se ele for até a capital, ele compra o link lá mais barato. Pelo menos isso não é uma cortina de fumaça para ele. Isso é algo transparente. Ele sabe. Porém, ele não tem condições ainda, porque ele é pequeno.
Aí é outra história. E para ele vir do interior da Bahia e ir até a capital, é lançando fibra no poste. Lançando fibra no poste. Aí o que acontece? Aí ele vai correr atrás das parcerias, das diversas possibilidades que tem. Aí entra a questão de compartilhamento de infraestrutura. E, sim, enfim. Aí entra várias possibilidades que eu dou sugestões. Mas o que eu não quero que a pessoa deixe de ter conhecimento. Muita gente não sabe disso. Das possibilidades aí. Das possibilidades. Viabilidade. Muita gente fala assim, eu não tenho link dedicado porque ninguém me vende. Mais barato e ponto. E o cara se dá por satisfeito. Então, assim, eu quero treinar os provedores. Eu quero dar educação aos provedores. Conhecimento, cultura. Conhecimento, cultura, educação aos provedores. Esse é o meu grande objetivo. Seu grande conselho para o cálculo correto da conta do link dedicado? Meu grande conselho é: divida o total pelo consumo e não pela compra. É difícil explicar isso, né? Ainda mais num podcast sem ajuda. Vamos lá. Vou dar um exemplo. O cara contrata 1 giga. O dono do provedor contrata 1 giga de link. E ele paga R$10 o mega. Então ele está pagando 10 mil. Ok? Porém, ele não usa 1 giga. Ele só usa 700 megas. Então você vai pegar 700 megas e dividir por 10 mil. Dá quanto essa conta? Nossa, peraí. A conta dividir de cabeça não dá, né, gente? 10 mil dividido por 700, é isso? Isso. Nossa, dá um número bem louco. 14,29. Deixa eu ver aqui, 14,29. Então o que acontece? O que o provedor acha que está pagando 10 o mega? Tá pagando 14 e pouco. Está pagando 14, porque o consumo dele é 700 megas. Esse é o grande conselho que eu dou. Para o quê? Para a compra do link dedicado, né? Isso. Medir E assim, quanto tá saindo de internet ali. O quê? Qual é Medir quanto tá saindo ali de internet. Sim, vai medir quanto está saindo no gráfico. Qual é o valor médio do link? Dedicado? É. Não dá para saber. Não dá? No Brasil é muito grande, tem muita O gente. mega, por exemplo, esse que a gente tá falando, 14, eu acho 14 caro. Depende de onde você tá, né? Se for na capital, tá bem caro, né? Se for aqui no Rio de Janeiro, tá bem caro. Se for em São Paulo, tá mais caro ainda, é um absurdo de caro. Entendeu? Mas se for, sei lá, no interior do Rio de Janeiro, às vezes não é tão caro, não. Às vezes até é barato. Mas para pessoa jurídica, né? É um produto interessante, é um serviço interessante. Não, a gente tá falando de provedores, né? Sim, provedor. Comprando Provedor link de dedicado. internet é isso. Não, mas a empresa compra o link dedicado do provedor e é interessante para ela o link dedicado. Sim. Porque se entrega a velocidade que Sim, se promete de fato. sim. Diferente. As empresas dos tradicionais, né, que não são de telecom, é melhor comprar um link A dedicado. pergunta que eu acho que é assim, mais que o pessoal morre do coração. Esse pessoal que vende Sim. link dedicado morre do coração quando o Alan fala isso. Qual é a pergunta? A história do contrato de fidelização. Cara, a história é essa. Tem muito provedor que se engana. Eu conheço aqui no Rio de Janeiro uns 2 empresários, 3, que falam, pô, Alan, tô pagando caro pra caramba no Mega porque eu tô preso no contrato, fiz contrato de 48 meses. Ele se ferrou. E fica preso mesmo? Fica, porque se ele rompe o contrato, a empresa vai lá e protesta ele no cartório, ele fica com uma dívida no cartório, fica feio, pega mal, né? Então hoje, assim, como é que é? Vamos lá, O Baranhão. 48 meses. 2 anos. Que 2 anos? 4 anos. 4 anos. Em 4 anos troca presidente, Muda a política, muda a política, muda o mundo. muda o mercado. Então você comprar uma coisa agora com preço fixo por 4 anos é loucura. Você fica muito amarrado. Se você falar para mim, R$10 o mega é o preço médio do Rio de Janeiro, eu digo para você, em 2 anos esse preço vai estar a menos que R$1. Até porque o cara Então eu não compraria nada com 36 meses de contrato, zero. Você fica muito amarrado a uma condição. Qualquer provedor que faça contrato de 36 meses, ele é um louco. 12 meses. 12 meses eu não gosto. Eu sabia que você... 36 eu não faço. 12 meses eu não gosto. 6 meses. O ideal é não ter contrato nenhum. Qual é a cultura? Porque a gente que contrata link, vê se eu estou errado, a gente que contrata link, se a gente começar a falar para as empresas, eu não vou assinar esse contrato, se todos os provedores, olha aí, eu falando o advogadinho do dia. Tá. Todas as empresas falam, não vou fechar contrato, as empresas vão ter que fechar menor. Vai. Isso é uma política. Vai porque ela não vai deixar de vender? Ela
ela não vai Exato. deixar de vender, ela não vai, Ela vai deixar de vender. Mas tem um outro lado também que a gente não está observando, tá? É um cabo de guerra, tá? Relaxa que é um cabo de guerra. As empresas também precisam da certeza de que o provedor vai ficar na infraestrutura dele consumindo, porque a empresa faz investimentos na rede dela contando com aquela receita. Então, assim, cada um puxa a sardinha pro seu lado. Eu tô puxando a sardinha para você que é dono do provedor. Só que eu também tenho amigo dono do provedor que também vende contrato com fidelidade que fica puto quando eu falo isso. Pô, Alan, você tá botando agora a cultura ruim no... Olha só, eu não tô botando a cultura, eu tô ensinando todo mundo como que tem que ser. Como agir pra... Como agir. Agora, não significa que a pessoa vai fazer ou vai deixar de fazer. Vai medir o que é melhor pra ela. Hein? Eu tô explicando pro cara, não fecha contrato de 6 meses, você vai se ferrar. Os preços mudam mais rapidamente. Se você fechar de 12, você já vai se arrepender no 10º mês. Porque o provedor que foi aqui e comprou. Vou comprar R$8 o mega. Comprou lá 1 giga. 8 mil por mês. Aí o cara tá lá pagando 8 mil por mês. Em 10 meses alguém vai te vender esse negócio mais barato. Pode ter certeza que em 10 meses alguém te vende mais barato. Te deixa muito amarrado ali, né? Então o que acontece? Em 10 meses eu garanto que vai aparecer alguém te vendendo mais barato. Isso é o que eu vivi desde 2005, eu tô vivendo isso. Eu tô há 2 anos aí no bem bolado dessa história de provedor e eu vou te falar assim, eu já vi pelo menos 3 provedores falar assim, eu comprei meu contrato, eu fechei há 3 meses atrás, já vi. Pois é, o cara comentou contigo, né? Não, eu fechei há 3 meses atrás e já tem um outro mais barato me oferecendo. E o cara já tá arrependido de ter fechado o contrato há 3 meses atrás. E tá puto. E dorme puto. Contrato de 1 ano. E contrato de 1 ano e já tá puto. Mas não é a realidade do mercado exigir esse contrato? Já não é geral isso? Como é que... Eu acho que as empresas estão certas. Elas querem mais fechar o contrato vitalício, perpétuo, né? O dono do provedor, como é que vai se argumentar em relação a isso? O dono do provedor que não assine, ué. Não assina, e aí? Vai comprar onde? Com quem fechar pra ele, pô? O cara vai ser Existem forçado empresas a que não... vender. Cara, a livre concorrência tá aí pra isso, né, cara? A livre concorrência tá aí pra isso. Existe. Quando você tá no mercado competitivo, com muitos competidores, vai aparecer alguém que vai falar, não, tudo bem, eu te vendo sem contrato. Agora, eu dou uma outra dica pro provedor, tá? Pague mais caro pra não ter contrato. Muita gente não segue esse conselho meu. Mas esse conselho é muito sábio. Não tinha escutado, não. Pague mais caro sem contrato. Se você falar assim, quanto é o mega? É R$40 o mega sem contrato. Ou R$8 o mega com contrato de 12, eu prefiro pagar os 40. Porque você fica mais solto, né? Mais livre aí, né? Lá fica mais solto e vai aparecer alguém. Tem esse lado, né? O cara cobra mais por vender sem contrato. Isso. E aí também tem o cara que já tem estrutura montada ali pra... Não vai, ele... Pois é, mas aí que tá, cara, tudo é questão. Às vezes é melhor você tá pagando mais caro e tá livre pra pular a qualquer momento, do que tá pagando mais barato e não poder pular igual esse rapaz, que é o seu nome, que confessou pra você que fechou o contrato recentemente. É porque você vai compensar quando você tiver uma oferta mais barata aí, né? O que você pagou. Vai compensar, exatamente. Quando encontrar outra oferta mais barata. Entendi. Você compensa aí o que você pagou mais caro. Vai compensar. De cara vai compensar. Então, de cara. Mais jogo. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Espero que vocês estejam gostando. Esse é o 3º podcast da série. O primeiro podcast eu estava com o Igor, o segundo com a Andresa, esse é o 3º. Faremos mais um ainda. Mais um podcast da série. Mais um? Ou vários outros. Mas no mínimo 4. Consideração final aí, Alan. Olha, minha consideração final é o seguinte, provedor. Estude muito, tenha muito conhecimento. Eu vi muitos empresários que gastam dinheiro à toa, gastam dinheiro com besteira, gastam dinheiro... Cara, o que eu já vi de empresário gastando dinheiro com coisas desnecessárias, em vez de colocar o dinheiro na sua vida, na sua família. Por falta de expediente. Por falta de conhecimento e de humildade também. Então, assim, eu acho que a experiência que eu tive, ela é a experiência que ela traz um resumo para que você não cometa esses erros. Né? Eu não quero que a pessoa cometa esses erros. Eu tive esse problema do contrato. Eu no passado cometi esse erro.
Eu contratei a GVT, 36 meses. Um ano depois eu queria cancelar. Você E contratou, na época que eu contratei 36 meses, eu não pensei esse negócio. você contratou como pessoa física? Desculpa. Não, como pessoa Contratou jurídica. como pessoa jurídica. Ah, tá. Eu contratei como pessoa jurídica. Aí eu pensei, pô, R$480 o mega, 36 meses. Vou contratar, porque em 3 anos não muda muito. Pô, como não muda muito? Um ano depois eu já estava achando o cara vendendo a 90 mega. Entendi. Eu fui obrigado a pagar a rescisão, me custou caro. Então, assim, esse conselho que eu dou de graça para quem nos ouve, É Foi o que já valiosíssimo. custou no me teu bolso. custou R$15 mil. Valiosíssimo. Um conselho gratuito que eu dou para as pessoas que elas não ouvem, muitos não ouvem, me custou 15 mil para aprender. 15 mil era uma viagem para a Europa com ida e volta hoje em dia. Nos dias de hoje, me custou 15 mil em 2008. O Alan Que valia adora mais, parar né? com os provedores e falar assim, quanto você está gastando? Vamos calcular aí quanto que Pois você está é. gastando. Você ia com a sua família toda para a Europa e voltou. E voltava. Mas Aí é o olhinho da relevante. pessoa... Ainda pergunto, brilha, assim, quantas vezes você foi para a Europa? O cara fala assim, nunca. Nenhuma. Pô, Pô, é bem relevante, é bem pois é. Galera, esse é o conselho que eu dou. Muito obrigado a vocês. uma honra. Nós que agradecemos. Estamos indo? Participar da mesa aí, uma honra. Estamos partindo Entendeu? agora. E Vamos aprender um embora pouquinho agora. aí também, entendeu? Encerramos? Você que sabe, você que Pessoal, muito obrigado. Um abraço. Até logo.